Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Filosofia. Pessoal, vamos dar prosseguimento aí no nosso conteúdo, lembrando que nas duas aulas, dos dois primeiros blocos que nós tratamos, né, falando sobre o Immanuel Kant, aí, o grande filósofo, né, que colocou em atrito, ou melhor dizendo, em questionamento, tanto o racionalismo quanto o empirismo, né, para analisar de onde realmente vinha o conhecimento humano, de onde partiria esse conhecimento humano, tá ok? Então, hoje a gente vai falar a respeito do racionalismo e do empirismo juntos aí, né, para vocês entenderem melhor, né, ou esse embate que existe entre racionalismo e empirismo, ok? Dentro da visão aí do próprio René Descartes, que era um grande racionalista, né, e do David Hummel, que era outro filósofo pelo lado do empirismo, tá ok? Essa queda de braços aí entre o racionalismo e o empirismo para descobrir de onde veio, né, na realidade, o nosso conhecimento, onde fundou o conhecimento humano. Bom, racionalismo e empirismo são duas escolas de pensamentos epistemológicos, ou seja, de conhecimento, que surgiram no início da Idade Moderna, influenciaram distintas vertentes da filosofia e teorias científicas, né? Cada um à sua maneira influenciando aí. Apesar das diferenças, ambas buscavam entender o modo como adquirimos o conhecimento, de forma segura, né, para explicar isso para a sociedade, né? O racionalismo entende que o conhecimento humano ele surge partindo da razão. Já o empirismo parte da premissa de que todo conhecimento ocorre a partir da experiência sensorial, empírica, né? Que a pessoa capta, observa e interpreta aquela observação, aquela experiência, né? Transformando-a em conhecimento. Essas duas escolas estabeleceram métodos rigorosos para alcançar o conhecimento científico. Quando eu estou dizendo conhecimento humano, pessoal, que eu me referi anteriormente, eu estou falando do conhecimento racional, do conhecimento científico, né, formado pelo cérebro humano, tá? René Descartes, que viveu aí de 1596 a 1650, foi um filósofo, matemático e físico francês, considerado um dos pais da filosofia moderna e principal representante do racionalismo, né? Para ele, né, conhecemos a verdade, para que nós conhecermos a verdade, precisamos primeiramente colocar em dúvida todos os conhecimentos que adquirimos por meio dos sentidos. Ou seja, ele como representante principal aí do racionalismo, para que nós possamos adquirir um conhecimento científico, um conhecimento sistematizado, estruturado, é necessário que nós questionamos as nossas observações, as nossas frequências, né, de sensoriais, né, desconfiando dos sentidos, pois esses podem alterar e promover erros no nosso processo de conhecer e entender o mundo, o entender do mundo, né? Descartes estabelece que o único meio para conhecer de maneira segura e fiel é por meio da razão, né? Por meio do racionalismo. O racionalismo é, portanto, toda filosofia que privilegia a razão no processo de conhecer os objetos e as coisas do mundo. Não somente pela experiência, né? Mas você captasse aquela experiência e transformasse ela em um conhecimento sistematizado. Deste modo, ele constatou que a única verdade totalmente livre de dúvida era que ele pensava. Deduziu, então, que se pensava, era necessário existir um ser pensante, e se ele pensava, isso significava que ele existia. Por isso que ele tem aquela célebre frase, né? Penso, logo existo. Porque para que eu pudesse pensar, eu teria que existir. Todo o resto do ser falso, mas todo o resto pode ser falso, mas a sua existência enquanto ser pensante era uma verdade inquestionável. Por isso ele usou esse entendimento como princípio de toda a sua filosofia, né? Descartes observava que o ser humano era basicamente uma substância pensante e o pensamento correspondia a tudo que afirmamos, negamos, sentimos, imaginamos, acreditamos e sonhamos. Tá? Segundo ele, no mundo havia apenas duas substâncias distintas e separadas. A substância pensante, correspondente à esfera do eu da consciência, né, da existência minha, e, e a substância da extensa, né, correspondente ao mundo corpóreo, material. Tá? O ser humano ele seria composto de duas substâncias. Enquanto a natureza se constitui apenas da substância extensa, né, essa concepção contrariava a noção tomista aristotélica predominante, segundo a qual haveria tantas substâncias quantos eram seres que existiam. Assim, né? Então, iria de contrário, né, ao pensamento aristotélico aí, em relação ao surgimento de objetos de estudo, né, as substâncias.
Descartes concluiu que o pensamento é mais certo do que qualquer experiência. Para ele, os objetos só eram concebíveis como uma dedução do saber que se desenvolvia na mente do ser humano, né? Então, por conta disso, ele priorizou o ser pensante ao invés da matéria, a atividade do sujeito pensante ao invés do objeto percebido, tá? Então, para ele, o que valia era aquela forma de pensar do ser humano, não, às vezes, aparentemente, o que o objeto apresentava ali na sua natureza exterior, tá? Segundo ele, o verdadeiro conhecimento das coisas externas deviam ser conseguido através do trabalho lógico da mente. É isso que eu acabei de explicar para vocês. Por conta disso, ele atribuiu grande valor à matemática como instrumento da compreensão da realidade, por ser uma ciência exata. Para justificar a concepção de Descartes, ele supunha a existência de ideias fundadoras do conhecimento, que eles chamavam de ideias inatas, né? Que, segundo ele, nós nascíamos com um pensamento, né, como um ser pensante, e que por isso dispensaríamos a percepção de um objeto exterior para se formar no pensamento. Então, independente daquele objeto existir naquele formato que ele aparenta ser, na realidade, o pensamento do homem sobre aquele determinado objeto é que vai ser o nosso conhecimento. Bom, alguns conceitos matemáticos, as formas geométricas, a noção de Deus eram exemplos das ideias, né, trazidas por ele, né? Entre os principais defensores do inatismo, né, do pensamento inato no processo do conhecimento, né, nós temos aí o Platão na Idade Antiga, o Santo Agostinho na Idade Média e o René Descartes na Idade Moderna. Então, cada período nós tivemos aí, né? Por isso que o pensamento aristotélico ele discordava do Platão, porque o Platão ele foi concebido na antiguidade como o principal filósofo, né, do racionalismo, ok? Essa filosofia que defendia a existência de ideias inatas provocou uma forte reação de vários pensadores. Alguns deles passaram a defender justamente o contrário, de que o processo de conhecimento ele depende sempre da experiência e dos sentidos que captamos esse objeto no lado externo, e que, consequentemente, não existiriam ideias inatas. Então, desse modo, aí surgiu outras filosofias modernas, né, como a chamada como o empirismo, né, que vem do grego empiria, que significa experiência. Entre os principais defensores do empirismo estão Aristóteles, na Idade Antiga, São Tomás de Aquino, na Idade Média, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, na Idade Moderna. Né? Olha a quantidade de filósofos, né, de grandes pensadores aí, contrários a essa ideia do racionalismo. Um dos maiores representantes do empirismo britânico foi John Locke, né? Tendo interesse por diversos campos de estudo, como a química, a teologia, a filosofia, apesar de ser também formado em medicina. Tá? Bom, no livro que ele desenvolveu, né, Ensaio acerca do entendimento humano, Locke tornou-se o principal representante do empirismo. Nessa obra, ele combateu duramente a doutrina cartesiana, né, de René Descartes, segundo a qual o ser humano possui ideias inatas. Ao contrário do inatismo de Descartes, Locke defendia que nossa mente, no instante do nascimento, é como uma tábua rasa, ou seja, um papel, uma folha em branco, e vai descrevendo de acordo com as experiências que nós vamos vivenciando e transformando aquelas experiências no conhecimento. A tábula significa tábua, ou placa de madeira ou de outro material. O adjetivo rasa quer dizer plana, lisa. Assim, a expressão tábula rasa, usada por Locke, tem um significado de tábua lisa, na qual nada foi escrito nem gravado. Ao nascer, nossa mente seria como um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita. Né? Então, põe por fim essa questão da inata, né? Assim, Locke retomava a tese empirista segundo a qual nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos. Então, tudo que nós temos absorvido como conhecimento durante a nossa experiência de vida, né, foram transformados em conhecimento racional, tá? Para ele, as ideias que possuímos são adquiridas ao longo da vida, né, mediante experiência sensível imediata e seu processamento interno. Esse processamento interno ocorria por meio de dois tipos de ideias: as ideias da sensação, né, principalmente com relação às ideias dessa sensação, tá? Bom, as ideias de sensação e as ideias de reflexão também, tá ok? As ideias de sensação são as nossas primeiras ideias que chegam à mente através dos sentidos quando temos uma experiência sensorial, né? Essas ideias de captar as informações, de sentir, né? De observar. Essas ideias elas seriam moldadas pelas qualidades próprias dos objetos externos, constituindo aí ideias de amarelo, branco, quente, frio, mole, duro, amargo, doce. São as experiências cotidianas, né, do ser humano que ele vivenciaria ali inicialmente.
Já as ideias de reflexão resultam da combinação e associação das sensações por um processo de reflexão, de tal maneira que a mente vai desenvolvendo outra série de ideias que não poderiam ser obtidas pelas coisas externas, como a percepção, o pensamento, o duvidar, o crer, o racionar, entre outras, né? Então, nós temos na base do empirismo, nós temos essas duas ideias, a de sensação e a de reflexão, tá? Tanto que ele cita, né, e alguns autores citam, que o ser humano ele tem uma prévia menção devido à experiência que ele vivenciou anteriormente, né? Ele aprende com essa experiência vivida a não praticar, às vezes, o mesmo erro que ele cometeu anteriormente, né? Porque ele já tem uma prévia sensação, né, uma observação do que ele vivenciou na prática ali, cotidianamente, ali, pela ideia de sensação, e agora utilizou a ideia de reflexão sobre aquele determinado aspecto semelhante ao anterior, tá ok? A reflexão seria nosso sentido interno, que se desenvolve quando a mente se debruça sobre si mesma, analisando suas próprias operações. Das ideias simples, a mente avança em direção às ideias cada vez mais complexas. É isso que eu estou falando para vocês. Se você teve uma experiência desagradável, né, que vivenciou, provavelmente você sentiu, né, absorveu aquilo como ideia de sensação, e depois você vai transformar aquilo numa reflexão. Ao transformar essa ideia em reflexão, consequentemente, o ser humano que sofreu determinado tipo de experiência, né, da qual não agrada, ele não vai partir. Até mesmo as experiências que agradam vocês, né, a nós, né, seres humanos, elas são previamente analisadas, refletidas, né, na nossa mente, da qual a gente segue ou não, né, dá sinal ou não para ação, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho aí do embate que existe na filosofia, né, entre o próprio racionalismo, a corrente de pensamento racionalista, né, dos pensamentos e ideias inatas, do empirismo, né, que é a experiência, a base de tudo, né, principalmente nas ações aí de sensação e reflexão, tá? Quero agradecer a todos pela atenção e pela participação. Fiquem com Deus, previnam-se aí contra o coronavírus, tá? Ainda estamos numa fase muito crítica da pandemia. Lembrando a vocês que essa aula e as demais elas vão estar disponíveis para vocês no meu canal Geo Cerrado. Basta acessar, ok? Forte abraço e até a próxima.